Boa noite a todos e a todas. A gente está dando seguimento às nossas reuniões do grupo de pesquisa em Teoria do Direito, Meio Ambiente e Justiça. Hoje a gente vai tratar da súmula 618, que é uma súmula importante do STJ, né, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental. E hoje a gente vai contar com a colaboração do Ulisses Arjan para trazer para a gente aí os pontos mais importantes da discussão. Lembrando que a gente usou um texto da professora Margarete Vilhalva, e pelo texto vocês percebem que ela tem uma atuação na advocacia bem forte, né? A linguagem, ela é, em alguns momentos, até bem provocativa nesse sentido. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Ulisses e estou acompanhando aqui a reunião, vou minimizar o microfone só para não ter interferência. Boa noite a todos. Me chamo Ulisses, sou mestrando de Direito na UX, lá no Sul, e vou apresentar hoje sobre a súmula 618 da STF, da STJ, que fala sobre a inversão do ônus da prova em matéria ambiental. Bom, para iniciar essa súmula, o núcleo dela, ela usa o princípio da prevenção como justificativa para fazer a inversão do ônus da prova, né? E também temos que lembrar que tem essa questão do dever prima facie, segundo o artigo que o professor compartilhou no grupo para nós lermos, né? Que é como se fosse fazer o sopesamento dos direitos fundamentais quando entram em choque. E essa súmula, ela trata muito essa questão, que é o choque de direitos fundamentais, entre eles o direito fundamental ao meio ambiente e o direito à ampla defesa do contraditório. Então, tem essa questão do sopesamento, da ponderação de Alexis, e também tem a questão da Convenção do Rio de Janeiro, da ECO 92, que é esse princípio da prevenção, ele é o princípio 15, né, que fala que os estados devem tomar atitudes para implementá-lo dentro de suas legislações, e ele também traz a questão de que o princípio da prevenção, ele vai ser aplicado quando houver uma incerteza jurídica, né? Uma incerteza científica, quer dizer. Então, ele vai ser aplicado para evitar os danos que possam vir causar determinada ação empreendedora. E também esse princípio está na Convenção de Estocolmo, de 1972, ele é o princípio 2, e versa sobre o meio ambiente, né, como direito fundamental do homem. Bom, esse princípio da prevenção, ele tem algumas dimensões espaçadas na legislação brasileira, mas ele não tem uma definição legal positivada, né, em artigos da lei, né, então ele só tem algumas menções. Nós podemos citar que ele aparece na lei de biossegurança, na lei da Mata Atlântica, na lei da ação civil pública, né, e na lei do Protocolo de Cartagena, que fala sobre a biossegurança. Esse princípio também, segundo o entendimento do ministro Fux, ele está sendo usado no judiciário com certa vulgaridade, porque ele é aplicado, o princípio da prevenção, para causar a inversão do ônus da prova, sem analisar de fato as razões, sem analisar de fato o processo em si, sem analisar as questões delicadas do processo, sem analisar as questões mais profundas. Então, muitas vezes ele é aplicado e tira até mesmo a questão da ampla defesa, né, dos empreendimentos. Então, ele fala que está havendo uma promiscuidade desse princípio na aplicação legislativa e judiciária do Brasil. Então, ele precisa de uma base legal para ser aplicado de uma melhor forma, né? Para que não haja essa aplicação deliberada. Nesse caso do ministro Fux, ele fez essa análise na ADI 4066, que falava sobre o amianto. Bom, nesse caso do amianto, o ministro Fux também, ele traz a questão do risco e da possibilidade, né, da previsão do perigo, entendeu? Ele aborda essa questão no julgado dele, né, e fala que se o risco não for evitado, vai causar direitos às pessoas e ao meio ambiente. Também faz a diferenciação da precaução para a prevenção, né, que todos nós já sabemos, é bem ser disso aí no direito ambiental. E eu trouxe esse julgado também, que é o recurso extraordinário,
que é muito interessante, porque nesse recurso, além desse recurso, eu vi que o princípio da precaução, ele pode ser usado tanto das duas formas, sabe? Tanto como para defender o meio ambiente, como para flexibilizar. Então, tanto é que os ministros que fizeram esse voto, ele foi usado nessas duas vertentes, né? Sob diferentes perspectivas, e eles entenderam que o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, junto com o Celso de Mello e a Rosa Weber, justificam a imposição de medidas adicionais de precaução quando houver algum risco científico não conhecido. E esse caso aí tratava sobre o campo eletromagnéticos de empresas de telefonia. Isso. Bom, aí aqui nós passamos para a questão, né, de que o elemento processual para discussão, a contraposição e a compatibilização entre o princípio e o ônus da prova. Né? Importa em empreender e demonstrar cientificamente que as suas atitudes não geram riscos excessivos. E como esse princípio da precaução, ele está muito vulgarizado no direito, nas aplicações dos julgamentos. Por quê? Porque muitas vezes é feita a análise do processo e é concedida a inversão do ônus da prova sem ter um estudo, né? Sem ter um estudo no processo que comprove de uma forma objetiva quais são os riscos que aquilo está oferecendo, entendeu? Então, temos que observar também essa questão, entendeu? E o Benjamin Herman, em um julgado que eu trato ele aqui, trato mais futuramente, para justificar a questão da inversão do ônus da prova, ele traz até o princípio do indúbio pro natura, que é um princípio que não tem ele não está positivado, não está escrito em nenhum artigo no ordenamento brasileiro, mas ele traz a questão do princípio indúbio pro natura para tentar justificar a inversão do ônus da prova. Bom, aqui também, né, nós sabemos que a inversão do ônus da prova ela não pode ser decretada de ofício, ela só pode ser concedida quando solicitada, e para que se afaste isso, é necessário fazer uma análise contida dos autos e do que está provado, e o artigo que o professor compartilhou no grupo, nós percebemos ali que essa súmula, a 618, ela é originária de 12 julgamentos diferentes. Né? Entre eles, esses 12, 11 né, eram ações civis públicas, e a outra, que não era ação civil pública, tratava sobre uma questão de improbidade administrativa, foi julgada como se fosse. E desses 12 julgamentos que originaram a súmula que nós estamos tratando hoje, 9 foram julgados antes da vigência do novo CPC. Né? Então, muita coisa mudou aí, né, desde dessa súmula, que é de 2020, 2019 até hoje, né? Bom, aqui nós percebemos que essa súmula a 618, ela inovou na questão de trazer a inversão do ônus da prova, porque a inversão do ônus da prova ela é concedida quando há o quê? A verossimilhança, né, e a hipossuficiência. E isso nos remete ao quê? Ao CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, ela trouxe essa inovação e ela é aplicada nos tribunais. Eles são aplicados como? Que não, eles muitas vezes não demonstram essa questão da hipossuficiência e da verossimilhança, e mesmo assim ela é aplicada quando trata sobre direito ambiental, né? E aqui eu trouxe alguns julgados que para nós analisarmos como são vários entendimentos que originaram essa súmula, só que são muito diferentes entre eles, sabe? Cada entendimento são muito díspares, que nós lendo esses julgados, eu realmente fiquei até surpreso, porque eu não esperava, sabe, de ter tanta diferença entre eles. Por exemplo, esses dois primeiros, eles versam sobre uma usina hidrelétrica que causou uma estiagem, como se fosse uma estiagem na produção pesqueira, e os pescadores, então, demandaram essa empresa, né? Então, aí nós percebemos que trata sobre danos individuais homogêneos, né? E não difusos ambientais propriamente ditos. Então, o que? Esse caso ele exigia perícia, como eu falei, né? Um estudo de impacto para poder ser concedida a inversão do ônus da prova, e não foi feito. Então,
os julgadores, os ministros, julgaram o quê? Por pura presunção. Eles falaram que como o dano era inconteste, era forte o dano, logo tinha que haver a inversão do ônus da prova. Então, é como se fosse algo automático, né? Eles aplicaram, houve dano, vai haver a inversão do ônus da prova. E essa questão também de ser automático prejudica o quê? Causa, né? Causa que é a prova diabólica, que mais coloquei nos próximos slides. Essa questão da prova diabólica, porque muitas vezes o empreendedor, a empresa não vai ter como realmente provar tudo aquilo que está sendo solicitado, entendeu? E que essa prova poderia muito bem ser apresentada por exemplo, pelos pescadores, mas não, a empresa teve que provar, e teve a inversão de ônus da prova e sem estudo nenhum, então não teve quebrou, né, a questão do nexo causal nesse processo. E eu trouxe outro julgado aqui também que envolve pescadores. Quando nós começamos a ler os julgados que originaram essa súmula, vários deles envolvem pescadores. Também não é uma ação civil pública, mas é julgado como se fosse. Trata-se de um dano individual, patrimonial e disponível, sendo que a ação civil pública, né, ela trata mais o quê? Sobre direitos supra, né? Supras individuais. E então, nesse julgado, ele é o quê? Não tem nesse julgado, nesse segundo que estou falando, eles aplicaram a inversão do ônus da prova mesmo sem ter nenhuma relação do CDC. Entendeu? Então, ficou muito complicado, porque não tinha nenhuma relação com o CDC e mesmo assim foi aplicada a inversão do ônus da prova e sem estudo nenhum também, sem perícia nenhuma. Então, nós percebemos o quê? Que o Supremo Tribunal de Justiça, ele adota muito uma postura assistencialista, né? Para determinar o ônus da prova. Aqui eu trouxe mais alguns julgados, que esse primeiro de Rondônia, né, ele fala sobre a responsabilidade civil objetiva também, porém, nele é aplicado o risco integral. Nós sabemos que o risco integral é só aplicado em usinas nucleares, né, que envolvem danos nucleares. Então, é algo muito dísparo, e mesmo assim foi aplicado o risco integral e a inversão do ônus da prova. Então, é algo surpreendente, né? E como eu falei anteriormente, como esses julgados tratam muito sobre pescadores e empresas, então o Supremo Tribunal de Justiça, ele fez um item, né? Um item de que o pescador, ele é parte legítima para postular a indenização de dano ambiental, desde que ele anexe aos autos a sua comprovação de que era pescador e desde que seja essa documentação expedida depois do dano. Entendeu? Não tem problema nenhum. E esse entendimento do Supremo Tribunal de Justiça foi tomado lá em Sergipe, após uma empresa ser acusada de jogar amônia no rio. E esse outro julgado de Minas Gerais, ele é o melhor fundamentado, né? Ele é muito bem fundamentado, porém, ele é fundamentado por quê? Porque realmente nesse julgado ele versava sobre o direito do consumidor e o direito ambiental. Então, realmente teve a inversão do ônus da prova e foi muito bem aplicada. Já nesse outro, que é esse último julgado do Rio Grande do Sul, que eu trouxe aqui no slide, já falei dele anteriormente, que o ministro, o relator, Herman Benjamin, ele suscitou até o princípio do indúbio pro natura, né, que não tem respaldo no nosso ordenamento jurídico. Ele meio que suscitou um princípio para que desse margem à aplicação do ônus da prova. E esse outro julgamento também aqui que eu trouxe, que é do Rio Grande do Sul, que também foi aplicado em inversão do ônus da prova, bem aplicado, né? Ele suscitou a questão do princípio da equidade e da teoria do risco criado, porém, o que é interessante nesse julgado é que ele fala que o Ministério Público ele é hipossuficiente porque não tinha o Ministério Público, que no caso tem sua obrigação, né? Tem que reunir provas. Então, o Ministério Público ele estava em franca desvantagem com a empresa, por isso seria aplicado o ônus da prova. O que não parece uma razoável, né? Não parece uma atitude razoável. Aí aqui eu trouxe algumas observações também, que eu já citei anteriormente algumas, como, por exemplo, o requisito da inversão do ônus da prova, né?
que é a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, que essa questão da súmula 618, ela traz algumas legislações aplicáveis a ela, que é a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, o CDC, o que é bem peculiar, né, curioso, e o Código de Processo Civil. Em regra, nós temos o quê? A teoria de que quem está o autor tem que trazer provas que confirmem o que ele está suscitando, e o réu tem que trazer provas impeditivas e modificativas, né, como todos nós sabemos. Porém, essa inversão do ônus da prova trouxe esse novo paradigma, né, de que não vai ser aplicado dessa forma. E analisando esse julgado do Supremo Tribunal de Justiça, nós percebemos o quê? Que no Código de Processo Civil, o novo, ele já trazia, né, essa questão da inversão do ônus da prova, já tinha essa previsão, então não era necessário o Supremo Tribunal de Justiça inventar uma interpretação com várias leis, inclusive até jogando o Código de Defesa do Consumidor, para aplicar a inversão do ônus da prova, sendo que ela já existia, né? E também tinha muito a questão, a discussão antes desse novo CPC, se a inversão do ônus se a inversão do ônus da prova era uma regra de julgamento ou de procedimento. Após o novo CPC, que trouxe a inversão do ônus da prova, foi decidido o quê? Que é uma regra de procedimento, porém também que ela vai ser aplicada no julgamento, né? E a questão também do ônus, da inversão do ônus da prova, os ministros suscitam o quê? Que o novo CPC, ele traz a questão da busca da verdade processual e do modelo cooperativo. Então, também é uma das justificativas que eles aplicam a inversão, né, em matéria de dano ambiental. Aqui, a súmula 618, né? Ela fala o quê? Que vai ser aplicada a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental. Porém, quando nós lemos a súmula, vem várias indagações, entre elas, né? A vinculação desses requisitos ao Código de Processo ao Código de Defesa do Consumidor, se é lógico, né, vincular essa súmula com o Código de Defesa do Consumidor, e se aplica a súmula, não aplica o CDC, e se aplicar o CDC, não aplica a súmula. Então, nós trazemos vários questionamentos, né? Tem também a questão da prova diabólica e da limitação ao direito de ampla defesa, o que eu falei, porque muitas vezes a empresa não vai ter como provar, né? Como ter essa inversão do ônus da prova automática, da forma que está sendo aplicada. Porque lendo os julgados anteriores, nós percebemos que ele é aplicado às vezes de muitas formas automáticas. Eles não analisam se realmente tem a verossimilhança, né? Eles simplesmente aplicam. Tem a questão também da produção da prova no inquérito civil pelo Ministério Público, quando ele vai começar a colher as provas, né? Nós sabemos que o novo Código de Processo Civil, ele autoriza que nós participemos de todas as fases, porém, nós sabemos que não é dessa forma, e nós não sabemos, no final das provas que vão ser postas no processo, quais são as provas e não vão, às vezes, não temos nem acesso, né? Então também fere muito o direito da ampla defesa do contraditório, como falei, né? Também tem essa súmula, também traz a questão que ela é omissa, a identificação de qual a esfera de responsabilidade, se é na civil, se é na penal, se é na administrativa, sendo que na administrativa a responsabilidade não é objetiva, né? É subjetiva. Então já é diferente, né? Tanto que num desses julgados que eu trouxe, ele tratava sobre improbidade administrativa e ele foi julgado como uma ação civil pública e foi concedido a inversão do ônus da prova. Entendeu? E coube a pessoa que estava sendo processada, entendeu, a provar que não era ela a poluidora. Então fica muito delicada essa questão da inversão do ônus da prova de forma automática, né? E também nós temos aqui o afastamento da prova do nexo causal. Por quê? Como os tribunais estão aplicando de forma automática, sem ter muito cuidado, então eles simplesmente quebram o nexo causal, simplesmente ligando o dano à inversão do ônus da prova. Se houve o dano, então vai haver inversão do ônus da prova. E o réu
que prove que não foi ele, entendeu? Então é isso, professor. Peraí, deixa eu ver se essa é a última coisa. Ah, não, essa não é a última, não. E eu trouxe mais dois últimos também, dois últimos julgados, né, que foram eleitos pelo ministro Paulo de Tarso, que ele é o presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Supremo Tribunal de Justiça, né, ele trouxe esses dois, ele elegeu esses dois aí julgados para analisar novamente a questão do ônus da prova, né? Como ele será aplicado. Porém, no próprio site tem essa questão tem essas palavras, né? Falando que é a reafirmação do entendimento firmado, já na súmula 618. Então, ao que tudo indica, eles só vão reafirmar, porque está sendo muito questionado no judiciário, né? De que essa súmula ela não traz a segurança jurídica, ela não tem tanta coerência, ela não confere estabilidade para os julgados. Então, ele elegeu essas duas situações para haver essa nova reanálise, porém, ao que tudo indica, como falei, vai ser confirmado o que já foi simulado, né? E, entretanto, nós, analisando nos tribunais, tem também casos bons, né? Existem decisões recentes do mesmo tribunal, aplicando a teoria da distribuição de ônus da prova, né, às demandas ambientais, mas de forma criteriosa, ao invés de uma aplicação pura e simples da inversão, que é esse julgado de Sergipe. É isso, professor. Obrigado. Legal, Ulisses, muito bom. Parabéns. Obrigado aí pelo apoio, pela coragem de apresentar sozinho, né? Hoje o pessoal te deixou na mão aí. Não lembro se alguém mais chegou a fazer sozinho, mas, enfim, foi muito didático, objetivo. A gente tá no final do semestre, o pessoal já está bem cansado. Conseguiste, acho que, pontuar aquilo que é importante, né? Eu vou abrir para o debate. Queria destacar alguns pontos, né? Eu não sei se já está dando para vocês a dimensão, né? Mas o nosso grupo de pesquisa, ele tem uma amplitude gigantesca. A gente consegue discutir vários pontos e a gente consegue, de certa forma, reunir dentro de uma única linha de atuação, né? Direito ambiental, uma série de abordagens, né? Então, hoje, por exemplo, é um tema que eu não sou especialista. Ele traz para processo. Eu sou do direito civil, tenho uma pegada no direito privado, né? E claramente aqui a gente percebe um tema que está ligado à questão do processo civil. Então, para aqueles que gostam, né, fica a dica aí, tem muito material legal. Vocês conseguem discutir o tema sem precisar falar de ambiental, né? Essa questão da distribuição dinâmica do ônus da prova, ela tá em voga, né? A legislação é recente, ainda existem divergências na própria jurisprudência, não existe um entendimento consolidado de maneira, digamos assim, mais ampla em relação à matéria, né? O STJ, ele diverge dependendo de qual seja o tipo de assunto que está, né, sendo discutido, e esse talvez seja o principal argumento para que seja revista, ou melhor dizendo, revisitada essa súmula 618, para que os ministros, né, verifiquem se a súmula ela está sendo corretamente aplicada em função do novo CPC, ou se precisa ser feito um ajuste aí por conta da questão teórica, né? Eu vou destacar aqui 3 pontos, inicialmente, que eu depois volto aqui para conduzir uma discussão, e aí sempre dando a palavra para o Ulisses, né, como ele foi o nosso relator hoje, ele tem um conhecimento de causa, aí ele pode voltar a qualquer hora sobre o tema. Mas uma coisa que eu queria destacar para vocês é a questão da nossa posição, né? Do ponto de vista teórico, vou fazer uma, porque a gente acaba, ao longo dos encontros, não deixando isso claro, e aí eu vou fazer uma provocação para vocês no seguinte sentido. Do ponto de vista teórico, né,
qual deve ser a nossa posição? Qual deve ser a posição do grupo de pesquisa? Qual deve ser a posição do professor, no meu caso? Qual deve ser a posição do investigador, você que é aluno e está pesquisando sobre o tema? Né? Então, tem uma ideologia de fundo aqui, muitas vezes, né? E eu tenho tentado trabalhar isso para deixar claro para vocês que o que eu vejo aqui é um movimento, meio pendular, inclusive. Vamos, tá gravando, não tem problema, eu às vezes sou mais ácido nessa provocação, mas eu vou tentar construir o raciocínio da seguinte forma. O que a gente percebe do ponto de vista de política judiciária, gente? Nós temos um movimento no tribunal, no STJ, principalmente influenciado pelo ministro Herman Benjamin, que é um cara que vem da carreira do Ministério Público, super atuante, autor de livros, mundialmente conhecido, renomado, né, que tem uma base teórica forte e, de certa forma, acaba influenciando os seus pares. Então, quando a questão é ambiental ou de consumidor, o ministro Herman Benjamin é uma referência, né? E ele acaba, até pelos votos, até quando ele diverge, o voto dele é considerado, porque ele tem um lastro teórico, ele tem uma bagagem teórica. E aí o que a gente percebe em relação a essa questão do pêndulo, que eu digo para vocês, do movimento que acaba acontecendo na corte, é o quê? As decisões, por influência do ministro Benjamin, elas estão sendo dadas na linha da defesa do meio ambiente, não temos como negar isso, e existe um movimento de reação a essa tendência de duas formas. Daqueles que se sentem vitimizados, né, no sentido de que você não consegue mais argumentar nada, que você sempre vai perder os processos, e daqueles que entendem, e aí eu talvez me inclua neste contexto em alguns casos, daqueles que talvez entendem que, do ponto de vista teórico, não está sendo consolidada de maneira argumentada e bem fundamentada do ponto de vista do referencial teórico, da conceituação técnica, uma série de pontos, né, que lá na frente, se houver uma mudança do tribunal do ponto de vista dos julgadores, né, você corre o risco de ter, para a mesma situação, uma decisão diferente. Por quê? Porque do ponto de vista da solidez teórica, muitas das vezes a decisão não se sustenta. Não sei se vocês percebem onde eu quero chegar. Eu vou pegar um exemplo, né, que seria o segundo ponto para falar sobre isso, que foi ressaltado pela professora que nos antecedeu na semana anterior, né, 15 dias atrás, a professora Cristiane, que dizia para a gente que, às vezes, a utilização indiscriminada dos princípios, né, como retórica argumentativa, como trunfo argumentativo, ela cria uma vala comum na qual o princípio que poderia ser um princípio utilizado em determinados casos, ele acaba caindo num contexto geral e ele perde a efetividade que ele poderia dar para a solução de um determinado problema, né? Então, uma retórica argumentativa apenas do ponto de vista principiológico, ela fragiliza o sistema, porque assim como eu posso buscar um princípio A, eu posso buscar um princípio B. E aí eu deixo eu caio numa discricionariedade, né? O que a gente está tentando, talvez, analisar aqui, muito mais até do que eu cravar para vocês que a gente está vivendo um momento de realismo jurídico, né, segundo a teoria dominante em relação à questão da filosofia do direito, né, que se traduz por uma máxima que basicamente diz assim: o direito é aquilo que os juízes dizem que ele é, né, para discutir se a gente tem que efetivamente olhar para o sistema e até mesmo quando a gente prestigia o ativismo judicial, a gente tem que refletir sobre quais são os limites, quais são as balizas, né, dessa vinculação. Então, qual é o nosso risco aqui, né? Se nós estivermos a defender a manutenção dessas decisões, eu gostaria de fazê-lo com base retórica, argumentativa e teórica. Ou seja,
construir um artigo para dizer o seguinte, olha, o tribunal julgou certo, mas pelos fundamentos errados. E trazer os fundamentos, e dizer quais são os fundamentos, e dar retórica para o tribunal, para que o tribunal, neste segundo momento, por exemplo, né, em que está sendo feita a reanálise dos casos, que a gente tenha, eventualmente, o Paulo de Tarso citando um artigo nosso dizendo, olha, a gente decidiu manter a súmula, porque o argumento correto é este aqui. Percebe onde eu quero chegar em termos de raciocínio, né? Estou sendo vago porque eu não tenho a resposta. A gente está estudando os casos, né? E aí, onde é que eu falo da questão do pêndulo? Vocês, não sei se vocês percebem, mas os artigos que a gente tem trazido são artigos que levam a gente para uma guinada. A gente está indo para o outro lado. Ou seja, o grupo é de ambiental, a gente está prestigiando aqui uma pesquisa que tá todo mundo aqui é ambientalista, mas a gente está olhando decisões que são criticadas fortemente por advogados. Então, a gente saiu de uma situação aqui e está indo para o outro lado. Ou seja, a minha proposta de estudo aqui é tentar me afastar do objeto e não olhar para ele como sendo um ambientalista radical, e esse é o papel do Ministério Público em alguns momentos, né? Você vê os nossos colegas pesquisadores desesperados, dizendo, olha, nas bancas, inclusive, pelo amor de Deus, não vai criticar isso aqui, porque já está difícil a nossa situação com essas decisões muito favoráveis ao meio ambiente. Se cair isso aqui, aí que a gente vai mal mesmo, né? Então, eu tô tentando, como pesquisador, me afastar do objeto e não olhar do ponto de vista ideológico, né, para uma guerra, digamos assim, de política legislativa ambiental em que a gente precisa manter a decisão como ela está, né? E eu também estou olhando de uma maneira, neste momento, coletando argumentos radicais, em alguns momentos até contra as decisões que estão sendo mantidas, para que a gente possa estabelecer uma base teórica própria, né? A gente, em alguns momentos, vai concordar, em outros vai discordar. Eu confesso a vocês que eu gosto muito dessa lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova. Me parece que isso é bem interessante. E aí a gente pode trabalhar com... nem todos estavam presentes, mas a gente teve um encontro do outro grupo, que é o grupo de teoria do direito privado, que discute a responsabilidade civil e as novas tendências. E aí, dentro da questão da teoria do risco integral, né, um argumento que vinha para sustentar, do ponto de vista teórico, a questão da aplicação do nexo de causalidade, era o argumento da probabilidade. E aí era uma teoria que foi discutida pelo grupo, né, dizendo que a gente não estava nem rigorosamente, aí talvez todos vocês não tenham essa pegada, mas aí eu explico se for preciso, eu volto, né? A gente discutia das teorias do direito civil possíveis para discutir o nexo, né, desculpem a redundância, mas a gente falava de causalidade adequada, a gente falava de causa direta e imediata, e surgiu aqui a lógica da probabilidade, né, para estimar que muitas das vezes você vai pela probabilidade, porque a incerteza, e aí entram os princípios, leva a gente a uma conclusão que vai baseada na probabilidade, né? Ou seja, não dá para fechar uma questão aqui, são muitas variáveis, são muitos argumentos. E aí eu concordo, de certo modo, que nessa lógica da distribuição dinâmica, você tem que dar às partes uma possibilidade de atuarem que seja condizente com as suas responsabilidades. Não concordo com o argumento de que o Ministério Público é hipossuficiente quando está brigando com uma grande empresa. O Ministério Público tem estrutura para bater de frente e os seus membros seria até desmerecer a qualidade técnica dos nossos colegas, né? Mas eu concordo também que não dá para imputar ao Ministério Público, por exemplo, a produção de uma prova pericial que seja muito custosa e que crie um ônus, né, que seja desvantajoso do ponto de vista da equidade processual, né? Então, pela distribuição dinâmica do ônus da prova, eu acho que dá para a gente aplicar uma construção que não necessariamente vá pela inversão. Não estou descartando a inversão, acho que a inversão do ônus da prova, principalmente na experiência do direito do consumidor, ela é muito importante em vários casos, né? Tem outras coisas para falar, mas eu queria dar só uma roupagem geral, porque alguns dos colegas, né, conversando em off depois, já tinham me provocado. Professor, o nosso grupo, a gente está tentando desfazer as súmulas,
porque a gente bate muito nelas, né? Não é isso. A gente tem que ter o olhar crítico para talvez justificar a sua sustentação, né? A gente está fazendo pesquisa, a gente tem que fazer o papel do pesquisador, se afastar do objeto e espremer e ver o que sai, né? E do ponto de vista crítico, talvez buscar uma argumentação diferente ou talvez reforçar os argumentos que já foram dados para sustentar algumas dessas teses. Tudo bem, gente? Acho que essa era uma primeira abordagem que eu queria deixar para vocês. Professor, até quem é mais tem essa visão ambientalista, como eu, por exemplo, assim, eu, quando escrevo algum artigo, eu vou mais para a defesa do meio ambiente mesmo, sabe? Quando eu fui ler esse julgado, eu fiquei surpreso de como é diferente o entendimento de cada um e que os 12 julgados que originaram a súmula não tem uma linha assim comum entre eles, sabe? Um aplica improbidade administrativa, outro é responsabilidade integral, e tem outro que não aplica o CDC, já traz um outro princípio para justificar. Eu fiquei surpreso, porque eu pensei que lá no Supremo Tribunal de Justiça tivesse mais lógica entre os julgamentos fechadinhos, assim, sabe? Sim, sim, isso é um ponto importante, né? Porque a gente tá falando de argumentação teórica, né? Argumentação. Então, se essas questões, né, tão frágeis nesse aspecto, a tendência é que isso vá bater no STF e o STF, por uma questão política, pode reverter isso e entender que não é o caso, entendeu? No caso da imprescritibilidade, o STF não quis analisar. Esse é um ponto que a gente pode voltar mais para frente, mas ele não quis enfrentar a questão, por mais que houvessem claramente vários pontos que precisavam ser corrigidos em relação à questão da prescrição ambiental, que não foi simulada, né, não virou uma súmula. Na verdade, foi pacificado com um recurso repetitivo para o STF. Mas eu queria ouvir vocês também, como vocês, para aqueles que leram, tiveram condições de dar uma pesquisada sobre o assunto, como vocês, como vocês reagiram aí ao texto e a questão da súmula, né, nesse aspecto do processo civil. Sem interferências hoje, não temos comentários. Deixa eu pontuar mais uma questão aqui. Vamos falar da questão principiológica, né? Vocês concordam com o argumento do texto de que a utilização do princípio, e aí o Ulisses me corrige aqui, é o princípio da prevenção ou era da precaução? Vou voltar aqui na tua apresentação que eu estava anotando. Ó, em relação ao princípio da prevenção, né, que foi mencionado pelo Ulisses no caso do amianto, né, é um princípio que tem sido indistintamente utilizado, segundo o texto, né, para determinar a inversão do ônus da prova e pela própria argumentação dos ministros, né, na lógica do recurso extraordinário que eles citam, né, você vê tanto a utilização do princípio para defender, como para flexibilizar a aplicação da decisão, né, da proteção ambiental. Vocês concordam com essa linha? Vocês acham que é isso mesmo que está acontecendo? Ou não?
Ó, na página 128 do texto, comentando o primeiro precedente, né, a autora fala o seguinte, eu vou voltar uma página porque ela compara os dois, né? A utilização, na página anterior, tá? A utilização do princípio da precaução, né, como um verdadeiro coringa em um jogo de cartas marcadas, foi utilizado de forma totalmente atécnica e antijurídica, porque o princípio pressupõe uma incerteza científica, o que não havia nos autos. Não parece razoável dizer que haja incerteza em relação a efeitos gerados na pesca em decorrência da construção de uma usina hidrelétrica. Esses efeitos são vastamente conhecidos. Vocês concordam com a afirmativa? Será que o tribunal, então, está usando de maneira equivocada a fundamentação principiológica? Eu acredito que ele muitas vezes usa a prevenção e como a precaução, ele faz essa substituição para que seja aplicada a inversão do ônus da prova, porque nessa questão dos pescadores, né, que desses 12 julgados, 4 falavam sobre pescadores. Eles fizeram até tipo como se fosse um entendimento de que eles podem demandar, sim, eles podem ser parte, entendeu? Então, e tem muitos casos de que não tem incerteza científica. Já está tudo comprovado, não precisa fazer um estudo para provar que uma empresa que vai construir ali um empreendimento vai ter um impacto na pesca ali naquele ecossistema, né? E mesmo assim eles falavam que não, era uma dúvida e por isso que eles iam aplicar a inversão de ônus da prova. Acho que eles fazem essa substituição da prevenção com a precaução mais para aplicar mesmo. E aí eu pergunto, se o Ulisses quiser continuar na argumentação, eu pergunto o seguinte: qual é a diferença da gente usar um princípio para aplicar a inversão do ônus da prova e a gente, num juízo de admissibilidade, entender que é necessária a realização da perícia? Será que é um medo de chegar a uma conclusão de que a perícia vai apontar que não houve a relação de causa e efeito entre a conduta do agente, né, que está sendo imputada e o resultado? Percebe onde eu quero chegar? Tipo, o caso aqui, a gente tem a construção de uma hidrelétrica, tá? Que, segundo a ação do Ministério Público, afetou a pesca de uma determinada comunidade. Então, os efeitos em relação à pesca, eles são, digamos assim, comprováveis em relação ao quê? Diminuição da quantidade de peixes, a questão da mudança da qualidade da água, efeitos que uma hidrelétrica pode causar, né? Por que não se determina a perícia? É muito custoso? Aí eu ainda vou mais além. Eu posso obrigar a empresa a produzir uma prova que será contrária a ela? Como é que eu tenho que proceder nesse caso? Essa questão da perícia, tanto que tem até na lei de ação civil pública, né, que deve ser gratuita, e nos julgados tem esse debate da perícia. Porém, em alguns julgados, o Ministério Público fala que seria muito custoso, não teria como marcar, e que quem tem que apresentar a perícia é a ré, né, a empresa, o empreendimento, entendeu? E essa questão da perícia, muitas vezes também nem não é demonstrada o que quebra, né, o nexo causal. Então, eles só viam, o Supremo Tribunal de Justiça, ele vê muito essa questão. Se tem o dano, então é porque vai ter inversão do ônus da prova. Eles não têm aquele viés, não tem um viés objetivo, né? Porque estudando responsabilidade civil, a gente vê que tem que ter um viés objetivo para vincular a indenização com aquele viés, senão a indenização vai ser puramente um achismo do julgador, assim, até o quanto da indenização, né? Então, sem essa questão objetiva da perícia, não tem nem como quebra até um pouco da questão do quanto da indenização daquele bem ecológico, né, que foi prejudicado. Perfeito, perfeito. Olha, aí eu vou falar agora
com a dúvida técnica do processo, né? Quando eu determino a realização de perícia, tá? E a parte questiona que não tem condição de arcar com o custo da perícia. Qual é a alternativa que me resta? Como é que a gente resolve a questão da hipossuficiência nesse caso? Eu posso determinar que o Estado banque a perícia? O Estado que também seria interessado na parte, já que ele representa de certa forma, né, o interesse coletivo? Porque o processo está em curso, né? Eu não, quem requer arca com o custo. Então, a empresa que está sendo demandada pode alegar que, em tese, ela não tem por que bancar a perícia, porque ela não tem interesse que seja feita. Ela entende que o ônus probatório é da parte que alega. Professor, seria a questão da prova diabólica, né? Também, nesse desdobramento, né? Porque pode resultar na comprovação de que houve o dano, né? Exatamente. Então, é um ponto mais complicado. Eu realmente, me interessou, o texto me interessou muito. Tem muitas coisas legais para avançar aqui. Eu tenho interesse, se alguém tiver interesse em avançar nessa linha do artigo, eu tenho interesse em escrever um artigo nesse sentido. E eu acabei nem citando a segunda parte, Ulisses, que é na página seguinte, né? A, a autora diz: o caso exigia e não foi feita a sua mensuração. Mensuração do quê? Dos danos. Através do quê? Né? Através da perícia. Com o objetivo de quê? De identificar quantos pescadores haviam, se teve mudança na ictiofauna, qual era a magnitude do impacto, se efetivamente comprovado, a intensidade, a duração, e tudo focando, olhando para a questão da pesca, que era o principal argumento na ação, né? E aí a gente tem uma discussão sobre, ou seja, aparentemente aqui a conversa é de surdo, né? Surdo e mudo. O Ministério Público pede a inversão do ônus da prova, alegando que não tem condições de suportar posso estar enganado, até porque eu não li o processo por inteiro, né? Estou deduzindo. Então, o Ministério Público pede a inversão do ônus da prova por não ter condições de arcar com uma perícia dessa magnitude. O Poder Judiciário defere. A empresa entende que não é o caso, porque isso seria uma prova diabólica, que ela não tem a obrigação de produzir uma prova contra ela mesma, e alega que o Ministério Público é que tem que provar e o ônus incumbe a ele. Então, o juiz, ante a negativa da empresa em arcar com o custo em produzir a prova, decide por presunção. Então, eu presumo que se a empresa não consegue comprovar que não foi ela, né? E aí eu não falo mais que tão pouco também não está provado no processo que foi ela, né? Mas por presunção, né? É tipo a história do exame de paternidade lá, né? Então, se o sujeito se recusa a fazer o exame, eu posso presumir que ele é o pai, né? Trazendo para o direito de família, por uma presunção, né? E aí, acho que essa é a principal crítica da construção, né? E eu confesso para vocês que eu não tenho certeza de como a gente pode resolver o problema, assumindo que existe, sim, uma hipossuficiência e que muitas das vezes a parte não tem condições de produzir, né, a prova. Aí vamos pensar aqui no nosso problema, dos 2 acidentes que a gente teve lá no Porto de Barcarena. Magnitude do acidente, né? Nos 2 casos, o Estado atuou, foi feito exame, o Renato Chaves foi chamado, foram produzidos os laudos, que depois foram impugnados, né? Depois teve todo um desdobramento. Mas houve um esforço, digamos assim, de produção de prova. Acho que o Gabriel levantou a mão e eu, no meio do caminho aqui, acho que eu vi uma pergunta da Yasmin. Então, eu vou, enquanto eu leio a pergunta da Yasmin aqui, eu passo a palavra para o Gabriel. É rapidinho, professor.
Eu acho que a solução que pelo menos o STJ deixa para a gente em relação a esses casos, principalmente da perícia, é realmente em caso de não haver a responsabilização da empresa para arcar com custos periciais, a responsabilidade, inevitavelmente, pela jurisprudência do STJ, recai ao Estado mesmo, pela responsabilidade solidária e tudo mais, até porque o Estado, enfim, através dos entes, né, de todos os níveis, vai ser o responsável por licenciar essa atividade. Então, ele tem a obrigação legal e constitucional de averiguar tudo, inclusive condições de liquidez da empresa, se tem ou não condições de arcar, inclusive numa eventual perícia. Mas é um ponto de inflexão bastante interessante e tem algumas coisas novas aí, principalmente agora que eu estava acompanhando a lei o projeto de lei que está em vias de ser aprovado da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, e a gente tem alguns dispositivos interessantes que dão muito pano para manga, inclusive para o pessoal aqui do grupo, em que a gente tem, por exemplo, algumas hipóteses de restrição de responsabilização de poluidores indiretos, por exemplo, bancos, que foi uma discussão que a gente estava travando aqui. Lá tem um dispositivo explicitamente que isenta bancos em determinadas circunstâncias, bancos que financiaram um determinado empreendimento, de serem responsabilizados. Então, é um ponto só de reflexão mesmo, mas que vale muito a pena, e aí só isso mesmo. Entendi, entendi. Acho que hoje nós temos mais dúvidas do que respostas, né? Deixa eu ler aqui a pergunta da Yasmin. E aí, se tu quiseres comentar, Yasmin, fica à vontade, tá? Em algum momento, a autora diz que a inversão não poderia ser considerada uma regra de julgamento, na página 140. Não entendi muito bem essa diferenciação. A inversão do ônus sem regra de julgamento não esvaziaria o sentido do instituto? Deixa eu achar a página 140. Ulisses, tu podes retomar, tu consegues explicar para a gente novamente qual era a diferença da regra de julgamento para a regra de instrução processual? É porque antes do CPC tem a questão da regra do procedimento e do julgamento. Antes do CPC, a inversão do ônus da prova ela era aplicada nas situações de que o juiz iria sanar o processo, saneadores. Então, era de procedimento. Depois do CPC, que ele trouxe a inovação da inversão do ônus da prova, né, que os advogados que defendem que não é necessária a inversão do ônus da prova lá no Supremo, eles falam que essa questão, ela com o novo CPC, ela é de julgamento, entendeu? Ela saiu do procedimento agora é de julgamento, porque o juiz, tanto que ele pode suscitar, como lá no Supremo, ele já aplica a inversão do ônus da prova, já tem alguns casos já ali no julgamento mesmo, sabe? Então, ela não é mais só de procedimento, foi isso que eu entendi. Tem a questão do procedimento e do julgamento, e que com o novo CPC ela saiu só da questão do procedimento e também foi para o julgamento. Aí aqui Legal, obrigado, acho que é isso mesmo. Aí aqui a Yasmin coloca: a inversão do ônus sem regra de julgamento não esvaziaria o sentido do instituto? Não sei, não sei, Yasmin. Acho que pela própria explicação do Ulisses, né? Não. Se você considerar que existe uma parte da doutrina que defende que é uma regra de procedimento, né? Para sanear o processo. Mas eu também não sei se eu atingi a tua pergunta, né? Se quiseres complementar. Boa noite. Na verdade, a minha dúvida foi no sentido de ela fala que muitas vezes esses julgamentos são decididos pelas presunções legais, porque não fica comprovada a conduta de cada um. Então, se a gente entender que a inversão do ônus probatório seria só uma regra de julgamento, cai por terra essas presunções legais. E aí a inversão
ela meio que ficaria vazia de sentido, porque voltaria para o autor a prova do ônus, né? Então, em tese, ficaria impossível a condenação. Seria como se fosse uma sinuca de bico, mas não estou dizendo que efetivamente tem uma resposta, eu só fiquei em dúvida se tornar isso uma regra de processual, como se as provas fossem comuns ao processo e ninguém tivesse o dever de estar linkado com a prova, tiraria um pouco da ideia protetiva que o próprio STJ construiu. Concordo, esse é um argumento dos advogados, né? Em termos de tese de defesa. E faz todo sentido a tua provocação. Mas aí eu quero chamar vocês para esse debate da prova diabólica. Como é que a gente consegue avançar nessa questão? Como vocês acham que a gente pode discutir, né, a lógica da inversão do ônus da prova sem necessariamente estar tratando de uma prova que vai incriminar a própria empresa, né, se ela tiver o ônus de fazê-lo? Acho que o Fabrício está com a mão levantada aqui. Quer comentar, Fabrício? Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Não, eu queria só acrescentar para falar sobre isso, no caso da perícia que o senhor falou, né? E até o Gabriel lembrou desse novo marco do licenciamento que vai vir por aí. Ele coloca a licença ambiental por adesão e compromisso, o LAC. E o LAC nada mais é do que a pessoa, a própria empresa, mostrar que ela pode ser licenciada, né? O Estado vai licenciar. Ela vai olhar os requisitos, se estão completos, e vão dar a licença. E eu acho que isso aí fica meio que contraditório, porque uma hora ele critica, aqui falando que ele não pode fazer a perícia, e outra hora ele quer, porque quem está na frente, né, do licenciamento, nesse caso eu acho que é os próprios empresários. É só isso que eu queria deixar, não sei se ficou claro, mas é isso. Fabrício, desculpa, para mim aqui cortou, mas eu não sei se é a minha conexão ou se é a tua. Vocês podem confirmar se vocês ouviram direitinho o comentário do Fabrício? Para mim aqui cortou por um tempo, mas logo depois apareceu a informação da conexão estável. Eu também não consegui ouvir direito, cortou. Tu pode repetir, Fabrício? Só o argumento principal, não tem problema. Certo, agora bora ver se vai. Na questão do LAC, agora que a nova Lei Geral de Licenciamento está trazendo, que, falando da perícia em si, e o novo marco, né, que está trazendo, se a questão fica meio contraditória, porque uma hora as empresas querem mostrar os seus requisitos para conseguir o licenciamento, e noutra hora elas não querem participar para se defender, trazer a sua própria prova. Não sei se ficou claro, mas era isso. Entendi. Eu acho que as finalidades são diferentes, né? Aí, no caso aqui, o Ulisses colocou bem essa questão, que não está esclarecida, né? Mas pelo modelo de responsabilidade, né? A inversão do ônus da prova, ainda que ela esteja simulada, ela, pelo entendimento doutrinário majoritário, ela seria apenas relativa à responsabilidade civil, né? Relacionada a danos ambientais, e ela não entraria na responsabilidade administrativa e na responsabilidade penal, porque essas duas ainda estão pautadas na ideia de responsabilidade subjetiva. Então, você precisa olhar para a conduta. E aí, era esse argumento que eu estava esperando de vocês, ainda agora, que é o que eu vou dar, né? Como eu enxergo. Então, me parece que no caso da responsabilidade civil, a gente pode afastar a lógica da prova diabólica no sentido de que a teoria adotada é a teoria objetiva, e a prova só vai ser considerada diabólica quando ela te incrimina, e no sentido de incriminação que a gente olha para a questão da culpabilidade. Ou seja, não dá, eu estou dando um argumento, tá? Não estou dizendo que ele está certo, mas é um argumento. É dizer o quê? Não há que se falar em prova diabólica no âmbito da responsabilidade
civil objetiva, porque ela está pautada no evento e no resultado. Então, se a empresa tem interesse em afastar o nexo, ela precisa demonstrar que não há nexo entre a atividade dela e o resultado danoso. Então, ela, mais do que ninguém, tem que ter interesse em produzir a prova, né? É nessa lógica que eu acho que a construção, ela meio que fugiria, digamos assim, da discussão sobre prova diabólica. Eu diria, olha, a responsabilidade subjetiva faz todo o sentido em que você não seja obrigado a se incriminar, né? Na responsabilidade administrativa também, porque ela está baseada na contrariedade à expressa disposição legal, né? Você tá analisando culpabilidade, de certa forma. Isso é diferente da responsabilidade objetiva, em que basta ver o fato e o desdobramento do resultado. Essa questão da degradação ambiental na súmula é o que é delicado, né? Porque a súmula fala realmente de degradação ambiental e nós não temos isso bem definido, né? O que é a degradação ambiental? E num dos julgados ele questiona até quais são os tipos, né? Se a poluição entra na nomenclatura, se ela entra, qual é a questão da indenização dela, e também se essa súmula é aplicada, como o professor falou, em questões penais e administrativas. E tem um desse julgado que é sobre improbidade administrativa, que é responsabilidade subjetiva, né? E é aplicado de forma objetiva a responsabilidade e tem a inversão. Então, é bem curioso até ler esse julgado que eu fui abrir lá no site, e eu fiquei, meu Deus, sabe? Tipo, eu não entendi, eu lia e não entendia muito qual era o fio condutor do pensamento que eles aplicaram, realmente. Aí agora o senhor falando, professor, da prova diabólica, mais no cível, né? Que não se pode suscitar ela no cível, mas no administrativo e no penal pode. E realmente eles alegaram a questão da prova diabólica nesse julgado administrativo, que fala sobre improbidade administrativa. Tu me lembraste de um outro ponto, Ulisses, que é essa questão da nomenclatura, né? Então, vejam como... o que a gente percebe aqui na tensão? Eu acho legal isso. Até porque não sou eu que sou o advogado das partes e nem estou envolvido aí com o risco, né, do resultado do julgamento. Mas eu acho legal analisar isso, porque olhando para o lado do STJ, o que você observa? O STJ tenta fugir da utilização da nomenclatura poluição, poluidor. Por quê? Porque ele está tentando ser o mais abrangente possível. Porque vão acontecer casos que não estavam previstos. Aí isso vira exceção. Então, se o termo que ele utiliza é um termo amplo, ele pode interpretar para dizer, olha, esse aqui também inclui. Né? Só que aí eu, como pesquisador, vou dizer, olha, tecnicamente isso aqui não é um problema, porque uma das vantagens da norma nessa questão de tecnicidade é você utilizar os termos claros, né? Aí a gente vai lembrar do Kelsen lá no positivismo jurídico, falando da adequação da moldura fática, né, da norma ao caso concreto. Se você tipifica a conduta e o seu caso não se enquadra na conduta descrita, você não tem uma hipótese de incidência. Eu estou falando aqui aquele juridiquês, né, bem genérico, que a gente vê muito na questão tributária, principalmente, né? Vou pagar ou não vou pagar o tributo? Depende. O que diz a hipótese do fato gerador? Diz isso. Ah, mas eu não sou isso. Então, o artigo tal do Código Tributário fala tal coisa. E eu me enquadro numa hipótese que não está prevista. Então, não dá para a lei ser ampliativa nesse sentido. Então, eu peço a isenção, peço para me eximir, né? Bem positivismo mesmo, assim. O positivismo tem suas vantagens em alguns casos, do ponto de vista, né, do pragmatismo, digamos assim. Mas eu te interrompi, Ulisses, desculpa. O senhor falou também da inversão do ônus da prova aí. Uma situação que eu achei bem curiosa é que eles alegam a teoria do diálogo das fontes. Eles alegam até essa teoria, levando agora para a nossa parte da filosofia, do direito, do grupo, né, para aplicar a inversão do ônus da prova. Porque eles falam que as normas jurídicas não se excluem, né, supostamente porque elas pertencem a ramos diferentes, mas se complementam. Então, por esse motivo,
alegando a teoria do diálogo das fontes, tem que ser aplicada à inversão do ônus da prova. E lendo os julgados e o artigo que o senhor mandou, eu vi também que tem um pouco de filosofia do direito nessa, como uma justificativa para a aplicação dessa súmula também. Achei bem curioso. Sim, é mais um ponto. Eu nesse final, assim, já dessa reta final do nosso grupo neste semestre, as provocações que eu tento trazer para vocês é justamente naquilo que a gente percebe que é a maior dificuldade. Quando vocês estão começando a fazer um artigo, uma pesquisa, vocês, na maioria dos casos, estão com dúvidas sobre qual é o problema de pesquisa de vocês. Mas quando vocês conseguem definir o problema, aí vocês conseguem avançar de maneira exponencial, entendeu? Então, a gente trazer artigos já sobre determinados temas ajuda a gente nessa questão, né? Então, vejam, eu posso abordar o problema aqui sobre várias perspectivas. Eu não preciso fazer um artigo sobre a súmula 618. Eu posso falar sobre a teoria do diálogo das fontes no direito ambiental. E eu trago a súmula 618 como um exemplo para explicitar de que forma a teoria do direito ela contribui para a dogmática, inclusive nas decisões jurisprudenciais. É isso que eu quero de vocês, entendeu? Essa capacidade de transitar para vocês, na zona de conforto de vocês, conseguirem escrever sobre o tema que mais agrada a vocês, né? Então, às vezes, na hora das aulas, eu estou anotando aqui, por quê? Porque eu estou assistindo a aula de vocês. Eu vou fazendo as anotações e isso vão virando, né? A gente, com o tempo, vai criando uma prática maior, isso vão virando meus temas de pesquisa, né? Então, eu tenho as anotações por palavra-chave e volta e meia, sempre que eu estou escrevendo sobre um assunto, eu volto, né? O último artigo que eu estava escrevendo agora era sobre poluidor indireto. E aí eu pedi até para o Gabriel me ajudar nessa parte da pesquisa, para a gente buscar dentro do referencial teórico uma linha a mais de teoria do direito, entendeu? Então, a gente, dependendo do assunto que a gente quer trabalhar, por exemplo, não sou especialista em hermenêutica, mas estou tendo que ler sobre o assunto porque eu quero construir um argumento que eu acho que é um argumento forte para o ponto de vista que eu tô avançando, né? Acho que essa é a maior contribuição, quando a gente vai buscar, porque se todos nós, em tese, somos especialistas em direito ambiental, o nosso diálogo é aquele jogo de amigos, né? Tudo que eu falar, em tese, vocês vão concordar, se vocês discordarem, vocês vão dar um contra-argumento que é parecido com o argumento que eu já dei. A gente avança quando a gente vai buscar em outro, né, fundamento um argumento que ninguém pensou. Aí tem uma contribuição. Então, eu acho que esse argumento do diálogo das fontes é um ótimo argumento para sustentar, né, a aplicação de um determinado referencial. Acho que a Alexia levantou a mão aqui. Oi, Alexia, tudo bem? Vocês me ouvem? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Qualquer coisa que não der para ouvir, me avisa. Mas aproveitando o gancho da filosofia do direito, eu gosto muito do Ferraioli. Eu acho que ninguém esperava essa, né? Ferraioli do garantismo, normalmente associado com penal, mas ele, na verdade, é um filósofo do direito. E o Ferraioli desenvolve essa teoria de como fazer o direito funcionar no mecanismo de proteger o mais vulnerável dentro da lógica do direito. Então, tanto que ele começa que, durante o inquérito policial, o mais vulnerável é a vítima. Então, o direito inteiro, todos os mecanismos têm que se voltar para a proteção dessa pessoa. Mas, a partir do início da ação penal, quando você tem o processo se iniciando, o mais vulnerável passa a ser o réu que está diante da máquina estatal. Então, ele, por isso, indúbio para o réu. E eu queria falar do indúbio para a natura, porque eu me senti muito provocada pela professora falando que ele não existe no nosso ordenamento. Que, logicamente, não tem uma previsão legal. Mas eu acho que ela passa o texto inteiro validando a existência do princípio da precaução. E, para mim, ele é um grande gancho argumentativo para a ideia do indúbio para a natura. Porque, e aí, essa é a minha questão, se vocês concordam que existe um espaço de argumentação aqui. O indúbio para a natura, a gente sabe, é relativamente novo, né? E eu acho que o princípio da precaução é uma constituição jurisprudencial mais sólida. Então, o princípio da precaução é a ideia de que, diante de uma incerteza, vamos dizer, tem uma incerteza se um empreendimento vai gerar um grave risco ambiental.
você não licencia ele. Você não fala, tudo bem, vamos, gente, ignora a possibilidade, a probabilidade, vamos aceitar que existe a probabilidade de 50% de gerar, 50% de não gerar, vamos pelo positivo. Não, você fala, a gente tem que se preocupar com a possibilidade de gerar. Então, aqui, o risco, a probabilidade, a incerteza, na verdade, ela gera uma precaução de vamos gerar estudos e pesquisas para a gente entender. Então, você para criar uma ampliação à proteção do meio ambiente. E é justamente aqui que está o Indubi para a Natura. Então, para mim, ele tem base argumentativa no nosso ordenamento jurídico. Se você tem um princípio da precaução já estabelecido firmemente, é a mesma coisa, não a mesma coisa, mas a mesma lógica de, diante de uma incerteza, você não suprime a proteção do meio ambiente e fala, vamos acreditar que vai dar tudo certo. Você fala, vamos acreditar que é melhor a gente proteger do que gerar riscos desnecessários. Então, eu não concordo com a professora. Eu, assim, na minha visão geral, eu entendo que realmente a súmula é muito problemática, por exemplo, ela não delimita a esfera do direito que vai se aplicar. Isso já é um certo problema. Você tem que construir externo à súmula a sua argumentação, né? Por mais que seja meio intuitivo. Eu vejo problemas na súmula, mas eu discordo da forma que ela argumenta, principalmente nesse quesito do Indubi para a Natura. E aí eu deixo para vocês concordam. Legal, eu tenho uma argumentação para te passar aqui, mas deixa eu só ver se alguém mais quer complementar. Ulisses, queres comentar? E queria te agradecer, Alexa, pela provocação. Acho que vocês têm que ser estimulados a fazer essas provocações, porque quando vocês fazem, vocês geram uma possibilidade de debate bem legal. Então, Eu queria te agradecer. acredito, como a colega fala, eu acredito também que exista, né, o princípio do indúbio pro natura, apesar dele não estar positivado realmente, só tem algumas menções, mas não tem assim, a nomenclatura dele. Mas esse princípio do indúbio pro natura, eu acho que ele se aproxima muito da ubiquidade, né, e do direito fundamental ao meio ambiente saudável que está na Constituição. Então, eu acredito que quando a gente pelo menos assim, os advogados, né, que principalmente de defesa, quando não tem algo escrito na lei, eles vão fazendo interligações, puxando, vão citando artigos, e quando a gente vê, tá ali algo, e suscita até analogia, né? Não, aqui é algo parecido, vai ter que ser aplicado. Então, apesar desse princípio não estar na lei realmente, como ela fala, mas tem um princípio muito parecido com ele, que está na Constituição, que é a nossa Magna Carta. Então, não tem como falar que não vamos aplicar, porque não existe, né? Acredito que seja mais questão de nomenclatura mesmo, né? Agora, deixa eu jogar álcool nesse fogo aí. Vamos tentar ler a súmula e interpretar o argumento da Alexia. Eu posso afirmar que quando houver uma ação de indenização por danos ambientais, eu vou aplicar o princípio na dúvida, em favor do meio ambiente, ainda que não fique comprovado que houve o dano, seria o primeiro ponto, porque não teve perícia, e o segundo, e que não fique comprovado que aquele que está sendo acusado foi o causador do dano, porque não teve perícia. Acho que não sei se foi esse o argumento que a professora tentou, né, que a autora tentou trazer, mas quando eu olho para a súmula, eu como pesquisador, ouvindo a tua provocação e dizendo, eu concordo que o princípio existe sim, e ele é aplicado em diversos momentos, né? A minha dúvida é, neste caso, eu posso me valer do princípio? O que vocês acham? Eu não estou dando a minha resposta, estou só trazendo o problema para vocês. Professor, um dos debates dessa aula é sobre a questão da degradação ambiental, se ela é aplicável apenas no civil, né, como nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, se for uma obrigação de fazer, essa súmula vai ter incidência? Entendeu? Uma coisa que eu me peguei pensando, sabe? Se for só uma ação de obrigação de fazer, vai aplicar? Então, essa sua pergunta, para mim, a resposta é, se fosse comigo, eu iria condenar, levando em consideração a sociedade, né? Que os direitos supra-individuais, eu acho que teria que ser... mas aí, como eu falei também, eu tenho um pensamento muito pró-natureza, né? Então, tem que
tem que levar muito em consideração o pensamento de cada um, assim. Quem mais? Voltando aqui, eu não consigo achar uma solução para a falta do dano. Aí realmente fica difícil. Mas para a falta da autoria, né? Eu acho que a gente consegue aplicar o duplo para a natura, porque você não sabe quem causou. Eu acho, inclusive, eu concordo que o ônus, né, o custeio, tem que ir para o Estado, por uma questão de dever constitucional, artigo 225, meio ambiente equilibrado, etc. Mas aqui eu acho que a gente não tem a noção de se essa pessoa o empreendimento causou ou não um dano. Então a gente precisa descobrir como. Vamos realizar perícia. A gente tem que descobrir. Em dúvida, vamos tentar sanar essa dúvida o máximo que a gente consegue. Então, em dúvida para a natura. Não vamos inocentar a pessoa sem saber primeiro a possibilidade de ela ter gerado ou não o dano ao meio ambiente. Agora, a falta do dano, eu não consigo encontrar uma argumentação. Infelizmente, essa aí vou ficar devendo. Na questão da falta do dano, eu fiz por exagero aqui, né, retórico, porque na maioria das ações tem minimamente a prova de que houve um dano, né? Uma hidrelétrica suprime vegetação, inunda, alaga áreas, tem toda essa consequência, né? Você tem foto de peixe morto, tem um processo de mudança do pH da água, de acidificação, tem toda uma discussão. Eu acho que aqui o ponto mesmo é nessa lógica do segundo argumento, né? Então, tem o dano, tem uma discussão sobre a autoria, existe uma inversão do ônus da prova, porque feita a perícia, né? O dano que existe, a constatação dele, ela é visual, ela não é pericial, no sentido de dizer qual foi a quantidade, em que tamanho, entendeu? Então, me parece que quando a questão chega ao STJ, ela chega nesse contexto. A empresa usa como estratégia de defesa, ou usava, né, porque aí foi virando súmula, o argumento de que ela não era obrigada a produzir uma prova contra ela. O Ministério Público diz, olha, isso aqui é muito custoso, não tenho condições de arcar. Excelência, inverta o ônus da prova, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados. A empresa rejeita o argumento e diz que vai recorrer. O juiz, com aquela situação, com aquelas 2, 3 fotos, diz, olha, por uma questão de probabilidade, né, ou decidindo processualmente, baseado na inversão do ônus da prova, eu decido que eu estou condenando aqui, né, a empresa a indenizar pelos danos causados. E aí o argumento, talvez até vencedor, seja, na dúvida, eu vou a favor da natureza. Entendeu? E aí eu não sei se os argumentos estão bons, se é isso mesmo, como é que a gente avança. Mas que tem ponto para debate aqui, tem. A gente precisa amadurecer essas questões, tem que ler mais, porque não dá para dar conta de tudo, né? A gente está num grupo de pesquisa que cada semana é um negócio que dá uma tese de doutorado, que dá uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, né? E eu fico feliz só de a gente estar trazendo argumentos novos, porque, enfim, eu ainda tenho uma carreira aí por mais uns 30 anos escrevendo sobre o assunto. Não vai ser só essa semana que eu vou ver pela última vez esse assunto. Então, eu espero que vocês também se motivem aí a aprofundar esses estudos nessa área, né? Aqueles que tiverem mais uma pegada do processo civil, né? Que mais, gente? Eu acho que é isso, né? Não sei se ficou mais alguma... O Fagner destacou aqui no chat também o princípio da cooperação, acho que é importantíssimo, né? O processo civil hoje tem uma série de pontos de argumentação diferentes, né? Que trazem a possibilidade retórica da gente sustentar essas decisões, né? Aí o Gabriel fez um comentário aqui que eu não lembro qual foi o contexto, não sei se tu queres complementar, Gabriel. Acho que estava respondendo a Yasmin, né? Então eu tenho que recuperar a primeira conversa. A responsabilidade pelas omissões estatais é subjetiva, creio eu. Aí seria ainda pior comprovar a culpa ou o dolo estatal. Aí o Gabriel respondeu, pelo que eu lembre, ela é objetiva, seja por conduta comissiva ou omissiva, e também subsidiária no caso de danos ambientais.
Eu lembro de ter visto uma discussão sobre responsabilidade subjetiva do Estado. Quando eu dou aula de civil, eu sempre falo de omissão genérica e omissão específica. E tem também a discussão sobre a responsabilidade do Estado ser baseada na teoria do risco administrativo, que pega da responsabilidade objetiva. Não vou lembrar agora aqui tecnicamente qual é a diferenciação, mas os casos que são analisados, eles têm em algum momento essa diferenciação para responsabilidade por omissão genérica e por omissão específica. Isso eu lembro bem. Mas eu vou ficar devendo para vocês aqui essa explicação. Aí depois vocês retomam, se quiserem. É isso mesmo, professor, está correto. Só que em matéria ambiental isso foi afastado também, se eu não me engano, por várias decisões do STJ. Então vai responder... Outro artigo para a gente escrever. Já está bem fácil esse, já tem toda uma dogmática construída aí. Primeiro capítulo, vamos falar de omissão genérica específica, trazer a responsabilidade do Estado. No segundo, análise de decisões para cravar que no direito ambiental a regra é A, B ou C. A minha cabeça hoje só gira em torno de produção acadêmica. Tudo que eu olho vira um problema científico na minha cabeça. Acho que é isso, gente. Está caminhando aqui para o final. Hoje foi uma reunião mais curta, né? Isso é normal. Vai chegando no final do semestre, o pessoal vai... E eu também tive uma pequena falha aqui, porque eu demorei a mandar para vocês o texto, né? Então, não sei se todos tiveram tempo de ler. Professor, posso só... Pode. A senhora pode ler o chat, pode desligar minha câmera, fica melhor o microfone. Tá. Professor, queria só saber sobre a questão de produzir o artigo. Eu até estava lendo o livro do Ed Milaré, né, do Direito do Ambiente, se eu não me engano, é isso. O que me chamou a atenção foi sobre a responsabilidade civil relacionada ao próprio terreno, o princípio lá, próprio terreno, que eu achei muito interessante, porque aí vai mexer com responsabilidade civil, direito ambiental e direito agrário, que é uma área que eu também gosto. Aí eu queria saber se vai ser tratado isso na próxima aula, na súmula em si, ou não. Se o senhor puder... Eu acho que a gente tem uma súmula, deixa eu só recuperar aqui. Pois é, eu acho que é da próxima aula. Deixa eu só recuperar que eu já te digo. A súmula 623, obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Eu vou confirmar com vocês, mas vocês lembram que a professora Cristiane Jacu tinha sugerido a professora Roberta Jardim de Moraes para vir falar sobre a gente? Acho que ela que é a autora do artigo que está nessa coletânea. Ela aceitou o convite. Eu vou só confirmar se é a súmula 623. E se for, vai ser uma aula muito legal, porque eu tive o retorno dela essa semana que passou agora, e a nossa reunião deve ser daqui a 15 dias. Então, tenho quase certeza que vai ser esse o tema, Fabrício. Mas a gente pode antecipar aqui alguma discussão, se tu quiseres. Não tem problema. Pois a questão em si que eu li lá e me chamou muita atenção no livro foi sobre o próprio terreno ser utilizado no Código Florestal, né, para as questões da APP e da reserva legal, e ele ser utilizado equivocadamente na responsabilidade civil. Aí eu acho que é essa súmula do STJ que ele utiliza errado. Eu queria ler mais um pouco sobre isso, para poder escrever algo. Olha, uma coisa legal que eu posso antecipar para ti, como até uma dica de estudo, é porque a base teórica é do direito civil. Obrigação e responsabilidade são institutos diferentes. Você pode ter uma obrigação sem responsabilidade. Como você também pode ter responsabilidade sem uma obrigação prévia. Depende, aí lógico que são exceções, mas a sacada, digamos assim, da construção teórica é dizer o seguinte: os autores que estão defendendo que há uma impropriedade na súmula 623, eles não estão dizendo que você não deve aplicar para obrigar aquele adquirente de um imóvel que tenha uma área que representa, por exemplo, uma APP, que ele deixe que ela seja regenerada. Mas esse sujeito não deveria ser chamado de responsável. Por quê?
Porque a responsabilidade, ela vem numa outra lógica, de ato ilícito, de conduta, ou de omissão, né? Impedir a regeneração. Então, a obrigação, ela existe. Por quê? Porque ela existe em função da coisa. Por isso que ela é obrigação. Mas a responsabilidade não, segundo esses autores, porque eles vão conceituar que a obrigação é um instituto, responsabilidade é outro. E aí, quando você lê a súmula, né, o que, que a súmula diz? A súmula vai dizer que quanto... cadê? As obrigações ambientais possuem natureza própria terrena, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores à escolha do credor. E aí, na construção da questão das obrigações ambientais, você generaliza demais, e aí você cai na responsabilidade. Então, eu nem acho que a tecnicidade da súmula está errada, porque a súmula não fala de responsabilidade, né? Ela é utilizada, né? Só que argumentativamente você fala de responsabilidade, entendeu? Então, na minha visão, seria um ajuste teórico aqui, se você for endossar essa previsão, digamos assim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Responsabilidade é daquele que causou o dano. Seria do possuidor anterior, se ele foi o degradador. Obrigação, próprio terreno, é do proprietário. Então, vai ser sempre daquele que está na matrícula do imóvel. Então, a impropriedade desta súmula aqui, não na parte da responsabilidade, mas na parte da obrigação as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo, né, admissível cobrá-las do proprietário atual. E acaba aqui. Do anterior é responsabilidade civil, é outra coisa. Só uma deixa da aula que vem, né? Da reunião que vem. Eu queria saber se era sobre isso mesmo que a súmula tratava, porque eu não li a súmula. E ele só diz vagamente que é o STJ. Eu queria saber se era a súmula aqui da próxima aula. Mas é isso, queria escrever sobre o tema, se o senhor puder indicar algum texto, os alunos, os colegas também, agradeceria. Eu tenho uns 2 ou 3 que a gente tem utilizado nas aulas que eu vou te mandar. Só me cobra que eu te mando na sequência. Aproveitar também aqui para agradecer pelo grupo de pesquisa e tal, porque está meio que me forçando a falar, coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Ele e a Liga estão me ajudando muito nesse sentido, então queria só agradecer. Obrigado. Que bom, é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Gente, então acho que ficamos por aqui, né? Oi, Ulisses. No caso, eu comecei a escrever sobre esse tema aí, que eu expliquei hoje. Aí eu encaminho para o senhor? Isso. Vamos, eu não tenho... A gente está no final do semestre e eu não tenho dado muita atenção para vocês nesse aspecto, né? Mas eu preciso que vocês me provoquem. A gente vai ter uma segunda rodada, né? Porque o que acontece? Inclusive, não sei se... Deixa eu terminar aqui a gravação para a gente conversar mais um pouquinho informalmente. Interromper a gravação.